Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículos 29 e 30. Diz assim: porque aos que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ore comigo. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Agora fala conosco, meu Deus, ensina-nos a tua verdade, aquilo que de fato tu quer trabalhar em nossos corações a partir desse texto. Em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Queridos, por favor, se assentem na presença do Senhor. Vou pedir também licença para me assentar e iniciarmos a nossa reflexão. Tenho falado durante todas as terças-feiras do mês de setembro que, se nós entendermos essa sequência que o apóstolo Paulo nos traz aqui no livro de Romanos, nós vamos entender basicamente o caminho da nossa salvação, o processo da nossa salvação. E nós dizíamos na primeira reflexão que Deus nos conheceu de antemão, antes de tudo, antes de qualquer coisa existir. A palavra de Deus diz que Ele nos conheceu de que forma? Nele. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos não produto do poder de Deus, nós somos fruto da vontade de Deus, o desejo de Deus de ter uma família. E quando nós olhamos então essa questão, nós vamos ver que tudo começa em Deus, nele. O que dantes conheceu aonde? Nele, porque fora de Deus nada existe. E aí a Bíblia vai dizer: esses que de antemão ele conheceu, esses, segundo a palavra de Deus, também ele predestinou, e depois ele chamou, e depois ele justificou. E nós falamos já sobre todas essas verdades que precisam ser compreendidos para que nós entendamos a profundidade da nossa salvação. E hoje eu quero falar a respeito daquilo que a Bíblia chama de glorificação. O que é glorificação? Porque se você observar a palavra de Deus, você vai ver que a glória de alguém que compete e ganha, o apóstolo Paulo fala e chama de uma coroa corruptível, que faz alusão lá aos atletas, e da onde surgiu as Olimpíadas que nós conhecemos. A glória é aquilo que é manifesto, é aquilo que é visível, é aquilo que causa nas pessoas admiração. A Bíblia diz que a mulher é a glória do homem, Então, existem várias formas que a palavra de Deus fala a respeito de glória. Mas quando se refere a nós, os salvos, a palavra de Deus fala que esta glorificação é feita pelo próprio Deus. E para nós entendermos essa verdade, nós precisamos voltar, e voltar bastante, antes mesmo de que qualquer coisa tenha sido criado. Nós vamos alcançar aquilo que os teólogos chamam de pericorese, que é essa perfeita unidade de Deus em festa, em perfeita alegria, em perfeita sintonia, antes de qualquer coisa
existir, porque Deus não existe, Deus é. Todas as coisas existem em Deus. Por isso, quando ele se refere a ele lá no Monte Horebe, a Moisés, ele vai se referir a ele mesmo como eu sou. Deus, então, a discussão de muitas pessoas, né, diz se Deus existe ou não existe. Não, Deus não existe, Deus é. E ele é porque é o único que pode sustentar a sua existência. É o único que pode se sustentar a si mesmo. Todo o resto está sustentado nele. Qualquer coisa que exista, existe nele. Agora, a vida só tem nele. A palavra de Deus nos ensina isso. E aquilo que não se sustenta a si mesmo é finito, né? E tudo aquilo que que não se sustenta, né, ele, na verdade, ou a coisa em si, ou a criatura, não tem participação, de fato, na natureza de Deus. É fruto do poder de Deus. Por isso, os anjos são fruto do poder de Deus. E os anjos, às vezes a gente pode querer ampliar a nossa compreensão. Os anjos foram criados para o bem daqueles que hão de herdar, diz a Bíblia, a salvação. Então, os anjos, eles estão pendurados em nós. Alguém pode dizer, mas por que Deus não destrói Satanás? Eu já disse e vou repetir, Satanás não é um problema de Deus, Satanás é um problema nosso, porque fomos nós que demos sobrevida a Satanás, quando nós caímos. Que Deus, quando na eternidade Ele viu tudo e nos amou, a Bíblia diz que Ele nos amou antes. Entenda, de uma forma que você consegue alcançar. Deus, na sua pericorese, a perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, as pessoas da Trindade, né, estavam lá, comunidade perfeita, antes de qualquer coisa criada. Mas como a Bíblia diz que Deus, essa unidade, porque, deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Antes de qualquer coisa criada, não havia necessidade de Deus. Pastor, que é isso? Não, porque Deus é um título que nós demos. E tem muita gente que dá esse título a muitas outras coisas. O que existia era a Trindade, unidade, amor perfeito, Pai, Filho e Espírito Santo em pericorese, em perfeita unidade, em festa. Mas esse amor, o amor, ele tem em si uma característica: ele precisa expandir. E essa expansão que a palavra de Deus nos fala, foi esse desejo de Deus, essa vontade de Deus de ter alguém, e aí eu vou chamar atenção para isso, alguém, em que ele pudesse também manifestar o seu amor a partir da sua vontade. Deus desejou, por isso que a Bíblia fala, o que ele conheceu antes de qualquer coisa de antemão, ele amou. Então, quando Deus, ele em si nos viu, preste atenção, que quando Deus lá na eternidade, ele teve um desejo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque os três são um, ele teve em si uma vontade. Depois a gente vai ver isso manifestado no capítulo 1, versículo 26 e 27, a Trindade, façamos o homem,
Aí é Deus se manifestando na sua vontade. Preste atenção. Deus se manifestando na sua vontade. E quando ele manifesta a sua vontade, isso já está nele. Deus é assim. Ele falou, acontece. Ele teve vontade, porque a vontade dele sempre é perfeita, está existindo. A vontade dele vai acontecer. A Bíblia diz. Não tem nada que possa impedir os seus propósitos. Então, lá na eternidade, quando ele pensou em nós, porque aí ele pensa no homem, e esse homem não era Adão, esse homem é Cristo. Colossenses vai falar isso, que é nele, por ele, para ele todas as coisas. Então, Jesus Cristo, melhor dizendo, ele olhou para nós, ele já nos amou. E aí, amor está amado. Ele amou você desde a eternidade. Só que para você existir, ele soube de antemão a queda. A queda não pegou Deus desprevenido. Então, ele precisou agir antes da queda. Por isso que Pedro vai falar que o sangue de Jesus Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E para Deus não existe o ontem, o hoje, o amanhã. É um eterno hoje. Entenda isso. Tempo é problema para nós, não é para Deus. Deus é que criou o tempo para que o processo da redenção fosse possível dentro daquilo que nós provocamos na nossa queda. Então ele faz o quê? Ele cria um projeto, um plano de salvação para esses que ele conheceu, porque ele já nos amou. Para esse que de antemão ele conheceu, ele então, dentro desse tempo, ele nos dá um destino aqui, para que nesse tempo aqui, nós possamos entrar em contato com a verdade do Evangelho, e nós cumpramos o nosso destino. E para esse destino, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, que ele nos dá um destino e nos chama. E chamar aqui, como você já sabe, é dar um nome que diz da nossa essência. E para que isso tudo acontecesse, ele tem que justificar, ele tem que criar um ato perfeito jurídico a partir da própria eternidade, para que a justiça dele seja cumprida ou seja satisfeita. Então Jesus tem que morrer na cruz do Calvário para pagar o preço por esse amor. Preste atenção. Por isso que Jesus na cruz é a manifestação perfeita do amor de Deus, porque ali Deus nos resgata, e como disse o apóstolo João em seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nessa pericorese tinha Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Santíssima tem o desejo de ampliar o seu amor. E nesse desejo, nessa vontade, ele projeta criar você. Só que, como eu já disse, a criação do homem para a relação com Deus carregava em si uma possibilidade, a possibilidade do homem cair. Só que Deus já está sabendo disso, pela sua onisciência. Então ele cria todo esse processo para nos resgatar. E agora, o único motivo de estarmos aqui é sabermos desse projeto, desse plano que Deus estabeleceu na eternidade, para que Ele então possa fazer-nos retornar a Ele e ter aquilo que Ele desejou antes de tudo isso que nós conhecemos como história. Por isso,
a glorificação é esse culminar, esse fim de Deus nos fazendo nele, estarmos nele perfeitamente e ele em nós perfeitamente, mas agora com o corpo glorificado. Porque irmãos, Deus não nos criou para sermos fantasmas. Deus não nos criou para sermos tão somente espíritos. A Bíblia diz que Ele nos criou para sermos um ser diferenciado, com corpo. Por isso que a salvação completa é a salvação que vai nos produzir um corpo incorruptível. E esse corpo incorruptível, que vai ser a glorificação, não é? Quando a palavra de Deus, e aí nós vamos ler alguns textos para demonstrar isso, eu gostaria que você abrisse comigo, né? Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 52 e 54, diz assim, preste atenção: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esse é o culminar da nossa salvação. Por isso, num certo aspecto, nós estamos de glória em glória, aqui, de glória em glória, na transformação do seu entendimento. E aí eu quero que você leia comigo 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então o Espírito Santo está em nós, e nós estamos buscando o conhecimento da palavra de Deus, estamos deixando que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, e estamos indo de glória em glória, mas isso tem um limite, que é o limite do corpo. Por isso Paulo fala: quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele fala: dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele venceu a morte. E a morte tinha que ser vencida para que nós alcançássemos a plenitude do que Deus desejou, que éramos corpo, alma e espírito. Ou, na palavra de Paulo em Tessalonicenses, espírito, alma e corpo. Então, por isso, nós, quando alcançarmos a glória que o Senhor destinou para nós, que é estarmos nele, seremos então glorificados. E essa glorificação é nós entrarmos na pericorese de Deus, que tudo foi onde tudo começou, nessa perfeita harmonia. Nós não seremos a quarta pessoa da Santíssima Trindade, nós seremos um com Cristo, porque Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e nós estaremos nele, e Deus estará em nós, e perfeitamente nós vamos continuar, e a Bíblia chama isso de eternidade das eternidades. Sabemos como será isso? Não. A palavra de Deus nos ensina lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim:
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos, veja, duas vezes essa afirmação muito forte, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, isso nós sabemos, que quando Ele se manifestar, está falando de Deus o Pai, está falando de Deus a Trindade, está falando de Deus o Espírito Santo, está falando de Deus o Filho, Jesus Cristo. Quando Ele, o Deus único, o Deus trino, se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, nós sabemos o processo porque o Senhor revelou ao apóstolo Paulo o que dantes conheceu nele. Esses Ele predestinou, deu um destino aqui, uma história. E ao destino que Ele deu um nome, Ele chamou, Ele nomeou, Ele nos chamou. E a esses que Ele deu um nome, chamou, Ele justificou, ato perfeito de Deus. E a esses que Ele justificou, Ele glorificou. Esta glorificação que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra e nos é tão importante entender, é esse retorno à perfeita harmonia que Deus tinha antes de tudo que Ele criou. Essa pericorese, por esse espaço de tempo nosso, que nós não podemos alcançar no que é em Deus em si, precisou, veja como custou a sua e a minha salvação. Veja como isso é profundo, que fez, como diz o texto sagrado lá de Filipenses, uma das pessoas da divindade, ou da Santíssima Trindade, do Deus eterno, único, se esvaziar, se tornar comum de nós, para vir nos buscar, como diz a Bíblia Sagrada, o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Ele vem nos buscar, e vem nos conduzir ao Pai. E eu acho muito interessante nos lembrarmos de algo, irmãos, porque às vezes, as pessoas, no afã, e não é que estão errados, no afã de pregar o Evangelho, eles dizem assim, porque Deus te ama, Jesus te amou de tal forma, Jesus ama vocês, e é verdade, Jesus ama, mas sabe por quê Jesus ama você? E porque Ele fez tudo? Ele não fez tudo por você, Ele fez tudo pelo Pai. E às vezes a gente perde a noção disso. Tudo que Jesus, leia o Evangelho de João, tudo que Ele fez por amor ao Pai. Pai, se possível, Pai, faço a tua vontade. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Por quê? Porque é lá, na Trindade, que se conhece de fato o perfeito amor. E esse amor perfeito se manifestou na cruz do Calvário, por mim e por você. E nós só saberemos de fato o que é amor verdadeiro e sincero, se nós estivermos em Deus. Todo o resto é apenas o que tem de bom,
é emprestado de Deus para termos a possibilidade de respondermos a Deus aquilo que Deus quer que respondamos. Por isso, quando no dia do trono branco, do julgamento, todos que chegarem diante de Deus e forem julgados, eles vão perceber que o julgamento de Deus, através de Cristo Jesus, vai ser perfeito. Ninguém ficará com dúvida da perfeição do julgamento, porque o amor perfeito de Deus foi manifestado, foi demonstrado na história, no tempo, para nos resgatar. Por quê? Porque Ele não nos criou para ser robôs e autômatos, Ele nos criou para poder se relacionar com Ele, e esta glorificação é esse ápice. De certa forma, estamos de glória em glória aqui. Você é melhor hoje, você que já entregou a sua vida a Jesus. Quem entregou a vida a Jesus, irmão, não pode estar um ano pior do que estava no ano anterior. Ele sempre vai melhorando. Se não está melhorando, você tem que tomar cuidado e rever. Você que tem que rever, não sou eu e ninguém. Você, será que você realmente entregou a vida a Jesus mesmo? Foi salvo mesmo? Ou, se você fez isso, será que você não está resistindo ao Espírito Santo de Deus, que vem para te convencer, para te guiar? Porque é de glória em glória, como nós lemos aqui em 2 Coríntios 3, 18, de glória em glória. Então nós vamos de glória em glória, e à medida em que nós vamos crescendo, e aqui agora, vai uma compreensão minha, particular, mas eu quero dizer para vocês, mas dizer que é uma conclusão minha. A gente pode até pegar alguns textos e fundamentar isso, mas eu quero dizer a você que eu creio que nós todos somos uma só pessoa. Preste atenção, eu não estou falando só nós. A Bíblia diz a partir do livro de Hebreus que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, e está falando de todos aqueles heróis da fé. Você lê o capítulo 11, vem, aí no capítulo 12, o escritor diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então ele vem falando de todos os heróis da fé, que nós chamamos de heróis da fé, né? E aí ele fala sobre nós, que a respeito de nós, né, o Senhor tinha algo ainda muito superior. Então eu creio que nós todos temos uma medida para nos desenvolvermos aqui de glória, de desenvolver a nossa consciência, mas que quando chegar a glorificação, é algo que eu particularmente creio. Como nós seremos uma só pessoa, toda essa consciência que eu obtive, que você teve, naquilo que nós fomos trabalhados por Deus, seremos uma só. Por isso você vai ter assim a compreensão de tudo e de todas as coisas, a partir do corpo de Cristo, desde quando Jesus morreu, e aí vou até um pouco mais longe, do plano de redenção, desde Adão, Noé, Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, porque todos, numa medida, alcançaram uma glória, um conhecimento de Deus, mas quando culminar, eu creio nisso, é a minha forma de compreender, quando eu alcançar, você alcançar esse momento de glorificação, nós, toda essa consciência vai estar junta em nós,
seremos uma só pessoa. Todos. Embora eu saiba, eu vou saber quem é quem, mas eu vou ter acesso a tudo que Deus trabalhou na sua vida, porque nós seremos uma só pessoa em Cristo Jesus. É o que eu creio. Então, Deus está trabalhando em você, deixa o Espírito Santo trabalhar, porque no final de tudo, creio eu, nós seremos uma só pessoa, um corpo, um cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Estaremos unidos e tudo que você foi trabalhado e que eu fui trabalhado, deixei ser trabalhado, vai ser para a glória de Deus, porque a Bíblia também fala que nós somos a herança do Senhor. E se a Bíblia fala de uma herança, para nós, a Bíblia também nos chama de herança de Deus. E aí nós estaremos para sempre com Deus. Sei o que vai acontecer depois, não, nem João soube escrever. O que ele teve acesso, Paulo e todos os apóstolos, foi desse projeto da salvação. Esse tempo da redenção, que vai culminar na nossa glorificação, onde nós seremos revestidos com um corpo que não morre, incorruptível, que você vai poder tocar, que eu vou poder abraçar e beijar você, vou saber quem você é, mas a morte não terá mais domínio sobre nós, e nós estaremos então vivendo com Deus de eternidade em eternidade, como diz a Bíblia Sagrada, na sua glória. Ele nos fará participantes da sua glória, porque esse foi o seu desejo lá no começo, trazer para si no seu amor, porque quem ama é assim que quer. Quem ama faz tudo que pode de bem para ter a pessoa amada próximo de si. É isso que é amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão, é passos na direção daquele que você quer com você, quer bem e quer com você. Por isso, Deus nos amou, Ele nos conheceu, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou e vai finalizar todo esse processo nos glorificando, trazendo para Ele, para que, como diz a Bíblia Sagrada, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. É isso que nós cremos, por isso nós estamos aqui, porque nós cremos que esse processo que começou em Deus e precisou entrar na história para que Ele pudesse nos resgatar, vai culminar na glorificação de todos nós, para sermos um com Cristo, um em Deus, e vivermos na santa harmonia da Trindade. E aí, depois, sabemos que as coisas que o Senhor preparou para nós, meus irmãos, são extraordinárias, porque estamos falando do Senhor, do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, que se autossustenta e que tem para nós
um projeto eterno que a nossa mente finita, agora, nesse momento, não tem condições de alcançar na sua dimensão total. Mas glória a Deus e louvado seja Ele, porque um dia todos nós alcançaremos a glorificação perfeita para a alegria de Deus e para o nosso bem eterno. Quem recebe esta palavra, diga amém. E eu quero orar com você, para que essa verdade esteja dentro do seu coração, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui nesse momento pedindo a Tua direção. Sim, a Tua direção, meu Deus, porque todas essas palavras, esses textos que nós lemos, isso, Senhor, que nós cremos, ó Pai, que faça, Senhor, que tenha o curso necessário, que produza os frutos que Tu quer que sejam produzidos. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, faz a Tua obra perfeita e completa, nos leva, Senhor, através do Teu Espírito, de glória em glória, para que naquele grande dia, Senhor, na ressurreição dos mortos, nós possamos, ó Deus, ter esta glorificação que a Tua palavra nos diz, esse momento, Senhor, esse culminar da nossa salvação em Ti, é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós Te agradecemos. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.